Graças, paz, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para o nosso bate-papo, né? Vamos caminhar na leitura do Evangelho de Marcos, que o Senhor nos conduza debaixo do teu doce espírito, no sopro do seu espírito. Amém. E ilumine o nosso entendimento para a compreensão de mais um trecho do Evangelho de Marcos. Boa noite, Renato. Boa noite, meu irmão. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Muito bom estar aqui de volta. Parece que não, mas fazem 3 semanas quase que a gente não se vê aqui, né? Verdade. O Wagner estava aí se recuperando e graças a Deus hoje nós temos a ilustre presença do nosso pastor Wagner. Olha que bênção. Retomando, que maravilha. E a presença do Fabinho saudade, com a já. gente, ó. Fabinho já tá... Boa Camisa noite, 10, Fabinho. Boa noite. Faixa de capitão. Boa noite a todos, irmãos, paz a todos. Boa noite, meus amigos. Poder rever o Wagner, nosso pastor, nosso amigo, retornando. Monge do deserto. O nosso monge. Ele volta hoje e é muito bom estar aqui novamente, poder rever. Boa recuperação para você. Obrigado, Fabinho. Valeu. Poder estar junto com o Renato novamente e com vocês. Maravilha. Joia, muito bom, muito bom. Bora. Muito bom dividir esse espaço com vocês, lendo o Evangelho. Isso que é bom, isso que é bom. A gente lê aqui, tem algumas impressões, depois a gente reverbera um pouquinho mais na quinta-feira, Verdade. né, com o restante aí, com o pessoal da igreja. Fica E bacana. tem sido bênção para nós e para a nossa comunidade, para a nossa igreja. Então é isso, manos. Vamos orar, agradecer a Deus e depois a gente dá início aí à nossa reflexão no Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 29. Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Te agradecemos por teu cuidado, por teu imenso amor. Te agradecemos por nossa comunidade de fé, por nos reunir nesse lugar ao redor da tua mesa, para juntos te louvarmos, para juntos te adorarmos, para juntos lermos a tua boa palavra. Muito obrigado, Deus. Pedimos a tua bênção sobre nós nessa hora, que a bênção do Senhor seja sobre cada um de nós, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para a revelação do teu evangelho, que a nossa leitura seja edificante não só para nós aqui nesse momento, mas para aqueles irmãos e irmãs que irão acessar, Senhor, essa mensagem, essa reflexão. Que a bênção do Senhor seja sobre todos e todas. Pedimos essas bênçãos nessa hora e já te agradecemos no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Mano, faz tanto tempo que a gente não grava, né? Que a última vez, acho que esse texto foi eu e você, não foi, Renato? Foi, a não, transfiguração. Foi nós dois mesmo. Exato. E a leitura, eu lembro de algumas coisinhas, você me ajuda aí. Vamos. Mas foi uma gravação legal, espontânea, edificante, foi boa. Legal, foi Para legal. quem tiver curiosidade, volta uma casinha aí no nosso canal, que vai ter lá a gravação do capítulo 9, o início do capítulo 9, a transfiguração, onde Jesus separa Pedro, Tiago e João e leva para o monte. A gente discutiu até que monte que é. Deixa lá, quem quiser saber. Veja lá. Muito bom. Né? E ali nessa experiência de Jesus com seus discípulos aparecem duas personagens muito importantes do Antigo Testamento, Elias e Moisés, né? A gente falou que ali naquela experiência Deus tira o véu da divindade, fica o véu da humanidade, fica só o Jesus divino, né? Que causa até um espanto para os discípulos, porque Pedro toma a dianteira como sempre, assustado, espantado, né? E ele vai falar, ele não sabe o que dizer. O evangelista Marcos diz que ele não sabe o que dizer diante daquilo. Então ele fala, Senhor, é bom estar aqui, meu. Você quer que a gente constrói uma casinha para cada um, né? Eu acho que é aquela coisa de reflexo. Eu preciso... Um impulso, exato. Né? E aí a gente vê o todo da experiência, a voz que chega ali para os discípulos e a voz de Deus que diz do alto, né? Este é meu filho amado, ouçam-no. E eu acho que a gente tem
tentado dar ouvido a essa voz até hoje, né? Eu acho que o que reverberou legal também na nossa gravação aquele dia foi exatamente isso. O quanto a gente tem ouvido Jesus, né? O quanto a gente tem aberto de fato os nossos ouvidos e coração para ouvir Jesus, para ouvir o Filho de Deus, o Filho do Homem, que é as expressões que aparecem no texto que a gente meditou e gravou. E aí a gente chega, então, na leitura corrida do Evangelho, no capítulo 9, versículo 14, nessa outra experiência de Jesus, dos discípulos, do povo, em relação à cura desse menino endemoniado, que carregava em si, né, um espírito que Jesus repreende como surdo e mudo, Renato. Interessante, né? E aí a gente vai ler e reverberar as ideias aí que o texto traz aos nossos corações e trocar figurinha entre nós, né? Muito bom. E estudar o texto junto. Vamos Maravilha. lá. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, ou seja, estão voltando do monte, né? Pedro, Tiago, João e Jesus. Então eles viram uma grande multidão ao redor deles, dos demais discípulos, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Certo, meus amigos? Que texto legal, né? Tem bastante nuances, assim, né? Muita coisa para discutir, coisa legal muita pra coisa. ver. Desde a discussão aqui no começo, até a geração incrédula, Muita coisa legal. até a crença e descrença desse pai, né? O Jesus pegar o menino pela mão, como Puxa, todo mundo esqueci de achando ver que esse está tema. morto e Jesus vai lá e pega. Então tem muita coisa que eu acho que dá para a gente explorar, para a gente discutir, refletir, até o lance da oração e jejum no final, né? Parece que Jesus ali na fala dele classifica assim, tem espécies de
de espíritos imundos, Varia, né? O poder, a resistência, a teimosia, a rebeldia. Exato. Né? Então tem bastante coisa aí pra gente fatiar no texto, né? E discutir. Você começa então, Renata, aí esse comecinho aí? Vamos começar. Começa do começo, né? Parece que o texto... parece que ele tem uma imagem do êxodo por trás, né? Você vê os camaradas descendo do monte em um ato extraordinário. Sim. Uma teofania, por que não dizer? Deus se manifestando, encarnado em Jesus, porque o termo transfiguração não é metamorfose. Então, Jesus se transformou em quem de fato ele é. Então, ele mostrou sua divindade. E você vê os discípulos nessa experiência extraordinária, descendo do monte. E tem a mesma figurinha, Moisés descendo do monte. Quando Moisés desce do monte, o que está acontecendo lá embaixo? Treta. Tá. E Jesus desce com os discípulos, o que está acontecendo lá embaixo? Tá, treta, Discussão. Se a gente colocar ela na mesma sequência narrativa, que é o que tem aqui. Sim. Se a gente fatiar e dizer, não, mas há um arranjo do escritor, né? De colocar nessa sequência de propósito, né? Com intenção teológica. Então, eu acho que a imagem por trás do texto é a mesma imagem de Moisés que encontra o povo discutindo. E aqui a gente tem, provavelmente, outros discípulos que estão lá embaixo. Sim, eles estão lá. Que não são lá. os 3 que estavam lá em cima. Não. Né? Então, você tem lá os escribas. Os escribas, né? Os mestres da lei. Os mestres da lei, discutindo com eles. E a discussão está em torno do moleque. Ou do menino, né? Que está ali, está possuído, não está possuído, exato. Tira o demônio, não tira o demônio, faz essa coisa toda. Então, acho que a primeira imagem que a gente tem é uma ideia de alguém que está descendo do monte, né? Jesus, Pedro, Tiago e João, e se encontrando com essa galera na mesma situação de lá de trás. Um monte de gente incrédula. Sim. Né? E dá para a gente conjecturar, o texto não diz, mas como o narrador traz a informação, eu acho que dá para a gente conjecturar que esses mestres da lei estavam debochando dos discípulos. Aí é uma discussão, né? Porque eles estão discutindo e o pano de fundo é o menino. E o pai enfatiza na fala com Jesus, né? Eu trouxe o menino que tem esse problema, mas seus discípulos não deram conta, não conseguiram. Então, isso é um prato cheio para os fariseus, para os religiosos, para os escribas, para dizer, tá vendo? Eles precisam lá do chefe deles, porque ele, em outra ocasião, o que eles vão falar? Não, ele faz essas coisas por Beelzebu. Sim. Né? Então, eu acho que dá para a gente entender que essa discussão está muito em torno da ideia de descredibilizar os discípulos. É a mesma relação do Moisés, né? Eles estão lá embaixo, eles fazem um ídolo porque Moisés não volta mais. Sim. Né? Então, Moisés foi embora. Então, a gente tem que criar um novo movimento. Eles vão até Arão e questionam, né? Exatamente. O irmão, aí o servo do Senhor está morto. A gente precisa fazer alguma coisa. E eles falam que eles têm que fazer, né? E quando Jesus desce, a primeira pessoa que ele se dirige é um dos escribas, né? Ele não vai até um dos seus discípulos, não sei porquê, ele já vai e pergunta o que acontece. Por que está essa algazarra? O que vocês estão discutindo, né? Que bagunça que é. O texto dá essa descrição bem interessante, porque você começa a perceber Jesus analisando o que está acontecendo. Então, mestre, eu trouxe o meu filho para que o Senhor curasse. Mas ele não pôde falar, porque estava com o espírito que o impede de falar. Aí você tem toda uma dinâmica interessante no texto, né? Porque, mais uma vez, você vê o escritor de Marcos fazendo uma sequência narrativa e uma lógica a partir de um pai que intercede, né? Sim. Você tem a filha de Jairo, que o Jairo vai encontrar com Jesus para interceder pela filha. Sim. Você tem a mulher sirofenícia, que vai encontrar com Jesus para interceder pela filha. E aqui você tem um homem, que agora ele leva o filho
para Jesus. Ele interrompe até... Jesus está conversando com o escriba e dá a entender que ele interrompe a conversa. Não, é meu filho aqui. Exatamente. A algazarra que está acontecendo, como você disse, é porque o meu filho está aqui e ninguém pôde expulsar o demônio dele. Eu trouxe para que o senhor curasse. O senhor estava onde até agora que eu não te encontrei? Seus discípulos, ninguém conseguiu resolver o meu problema. Não resolveram, ainda bem que você desceu do monte a tempo. Não, e o texto diz isso, que os caras ficam surpresos quando vê Jesus e correm em direção a ele. Então, era a multidão necessitada, angustiada, sim, mas o texto não descreve, diz que o povo vai. Em meio ao povo, eu acredito que esses discípulos que ficaram, porque ficaram 9, certo? Uhum. Subiu 3, ficaram 9. Esses 9 falou, ufa, graças a Deus. Ele chegou, ele voltou. Resolveu o nosso problema. Exato. E aí o Jesus, sabendo dessa angústia também, ele pergunta, né? O que está acontecendo? O que vocês estão discutindo? Sim. Né? É legal quando você percebe essa ideia, é você imaginar todo esse cenário, né? Sim. Um pai traz um filho para ser curado. E aí, diante dessa situação, ele está aqui, cura, não cura, ora, impõe a mão e não faz, talvez tenham usado métodos de exorcismo, talvez tenham feito uma algazarra toda, incenso, aroma, invoca um monte de coisa, e nada daquele cidadão ficar bom. E quando Jesus sai, o texto vai narrar que quando ele vê Jesus, o diabo faz um regaço, né? Antes de sair, ele já joga o menino no chão. É isso. Ele reage, a reação ele tem um movimento ali, né? E parece que ele reage de uma maneira diferente de como ele estava, né? A presença de Jesus causa algo. E é nessa algazarra aqui, essa possível discussão por conta da impossibilidade de expulsar o demônio, eu acho que é bom, talvez a gente até refletir um pouco no ambiente em que a gente foi criado e tal. A gente vem de uma linha pentecostal e a gente vivenciou, né? A gente, quando eu falo, estou falando de nós, sim, tá? Sim, senhor. A gente vivenciou barco. algumas manifestações, pessoas de fato, né, possessas com esse tipo de problema. E algumas vezes, né, eu já presenciei de haver um princípio de algazarra, né? Graças a Deus, assim, eu convivi em ambientes que não dava muita ibope para essas coisas, né? Era com autoridade, sem fazer entrevista, show. Não, sai em nome de Jesus, mas às vezes, como aqui, sim, esperneava e tal. E por vezes, você tem uma liderança na igreja, você tem um pastor e tal, por vezes eu via assim, alguns obreiros tentando expulsar e o negócio não acontecia, cara. Quando chegava a pessoa, o líder ali do ambiente, ele conseguia. É um mistério, né? Eu não sei o porquê, né? Ou talvez a gente saiba. Né? A gente vai discutir, eu creio que a gente vai discutir aqui porque o texto está falando justamente disso, né? Então, há um mistério. Então, essa discussão, ela não é por acaso, né? Existe uma pessoa ali, uma família aflita, né? Já há algum tempo. O pai fala que é desde a infância, o menino passa por aquilo. Imagina, eles vão atrás de socorro. Imagina o sofrimento. Tem pessoas ali, sejam os escribas, sejam os próprios discípulos de Jesus, que talvez pudessem, na expectativa de alguns, pudessem ajudar. Tentaram ajudar, provavelmente tentaram ajudar e não conseguiram. E por não conseguir, vem essa discussão. Sim. Então, porque eles também estavam um pouco mal acostumados, né? Porque tem a missão que Jesus manda e depois aconteceu, né? E aconteceu. E aí eles voltam, poxa, olha, até os demônios. Então, há eventos que são pontuais na vida. Essa primeira experiência, me parece que Jesus está treinando mesmo os discípulos. Agora vocês vão, não leva nada, né? Eu vou cuidar de vocês, vai lá, prega o evangelho, vamos expandir. E a coisa aconteceu. Houve uma ordenança de Jesus ali naquele momento, uma ordem, né? Um mandamento mesmo de Jesus. Vai lá. Deu autoridade. Deu autoridade. E parece que eles ficaram mal acostumados. Sim. Mas o desfecho desse texto vai dizer algo, vai ensinar algo importante para a gente. Porque vai falar assim, ó,
a coisa não é automática. A coisa é uma experiência, é uma vivência. Puxa vida. Você precisa orar, bichão. Você precisa jejuar. Isso é. Né? E eu acho que especial, essa narrativa de exorcismo, ela tem um movimento que ele quer dizer mais do que o que aconteceu. É aquela ideia de que tem uma intenção no texto. Não só de narrar um exorcismo em que Jesus expulsou um demônio, mas ela tem algumas coisas que a gente pode perceber que Jesus não está só mostrando o seu poder, Jesus está ensinando um monte de coisa aqui dentro da narrativa. Sim, sim. Então, quando você percebe isso, você vê que a ideia não é só mostrar que os discípulos precisavam de mais autoridade, mais poder, que também está implícito no texto. Você precisa orar, você precisa jejuar, mas tem toda a crítica à geração, tem toda a crítica ao movimento que eles estão fazendo, tem todo um costurado bem feitinho do narrador aqui para poder ensinar além do milagre em si mesmo. Sim, tem muita coisa. O caráter muita coisa legal. desse movimento. Né? Sim, O caráter. tem muita coisa interessante. Ele confronta, né, quando ele faz essa crítica, não, a geração incrédula é uma palavra extremamente dura, pesada. Às vezes a gente lê, mas, puxa vida, né, ele olhar para um grupo de pessoas e falar, geração incrédula. Até quando eu vou estar com vocês? Dando suporte para vocês, segurando a E bronca é isso pra mesmo, vocês. até quando suportá-los, né? Tem gente que lê de uma maneira errônea, né? Acha Equivocada. que Jesus está falando assim, eu não suporto mais vocês. Não consigo conviver com vocês. Consigo, Não aqui é isso, Jesus ele tá fresco, dando né? suporte, né? Insuportável. Ele tá, Imagina. tá dando apoio, né? Exato. Até quando eu vou estar aqui apoiando vocês, dando suporte para vocês, né? Mas antes até da gente explorar um pouquinho esse fator de incredulidade que acompanha não só os discípulos, o povo, mas acompanha nós hoje também, a igreja. É interessante a gente abrir um parênteses e pensar nessa atuação demoníaca, o que ela gera, né, nas pessoas. Ela silencia, ela busca matar. Sim. Porque o pai vai falar assim, às vezes joga ele no fogo, às vezes joga ele no mar. O que a atuação demoníaca faz com as pessoas? Ridiculariza. Ridiculariza, desumaniza. Você tira a humanidade da pessoa, você tira a autonomia da pessoa, você aprisiona a consciência. Pensa como foi a vida desse menino. Perdeu os sentidos, né? Ele todos não ouve, não Exato. fala, não consegue se controlar. E olha que legal, nós vamos chegar lá. Jesus pergunta para o pai, isso aí é desde quando? Olha a preocupação de Jesus, né? Sim. O pai, a gente está falando, o Renato deu o exemplo do Jairo. A gente está vendo no texto bíblico sempre um pai que cuida da sua família preocupado, né? Óbvio que a gente está falando do tempo de Jesus e vai falar do pai mesmo, e menos da mãe. Sim. Mas é a família. Sim, o porque pai a e mãe mãe tá lá também, né? A mulher sirofenícia lá das Exato, migalhas. exato. é a Tem mãe. o caso dela. Exato, exato. A mãe. Então, quem é pai e quem é mãe sabe que o que a gente mais quer para os nossos filhos é vê-los bem. Quantas vezes eu vendo minhas filhas doentes, minha oração, aquelas orações de pai e de mãe, desesperada é o seguinte: Senhor, vamos trocar de lugar, põe a desgraça em mim e cura minha Oração sem filha, sabedoria né? nenhuma, de desespero total, Desespero né? total, você não quer ver seu filho sofrer. Então, esse homem, o Jairo, a mulher sirofenícia, eles estão querendo que os filhos tenham vida, tenham a vida saudável, né? digna. Então, o que o capeta, o que o Satanás, o que o espírito imundo tem de poder para aqueles que se envolve com ele, ou que dá... a gente não sabe quando isso começa na vida desse menino, mas a gente está entendendo isso pela leitura do texto, que desde a infância, né, o porquê, não sei dizer o porquê. Eu só sei que quando o diabo ele ganha espaço numa vida, ele a escraviza. Ele aprisiona a consciência, né? Qual que era a liberdade dessa criança, desse menino? A gente não sabe. O que a gente sabe nesse trecho é que ele, de vez em quando, tinha os ataques epiléticos,
que às vezes ele era jogado no fogo, às vezes ele era jogado no mar, e possivelmente no mar, na água. Né? Sempre o pai, um familiar, socorrendo socorrer, com amor, do jeito que podia. Então, a gente entende que as vidas que são aprisionadas por espíritos imundos, ela perde a autonomia, ela tem sua consciência aprisionada. E aí é onde Jesus chega na história, né? Jesus vem para livrar, para libertar, para trazer a humanidade de novo, porque não se vive assim, né? Eu acho interessante esse parênteses que você abriu, porque eu acho que a gente tem que ampliar ainda mais para dizer que há a possessão demoníaca, mas também há coisas que hoje agem para desumanizar as pessoas e para roubar todas essas características que você acabou de dizer, sem possessão demoníaca. Sim. Há o extremo, que é a possessão demoníaca, que é alguém que é tomado por um espírito e perde sentido, ele se debate. Né? Todas essas coisas. Mas há também o camarada que está ciente do que está fazendo, perdeu talvez a possibilidade de escolher, está respondendo às suas vontades, está aprisionado no seu próprio ego. No seu próprio vício. Exatamente, no seu próprio vício, dentro daquilo que o texto vai dizer do seu ventre, dos seus desejos, e ele não consegue mais sair daí de dentro. Isso também é outra forma de aprisionamento que o Evangelho vai restaurar a partir de Jesus Cristo. Sim. Então, todas essas coisas, aí eu posso dizer que a gente pode ter característica, porque as pessoas ousam dizer assim: mas quando vocês eram em tal época, que, como o Fabinho disse, vocês presenciaram possessão demoníaca e hoje não tem mais demônio na igreja, porque a igreja perdeu a santidade, virou a porta larga e bababá. Essa besteirada toda vai dizer assim: então, cadê o demônio? Né? Cadê a ação demoníaca? Aonde ela está? Como ele está se manifestando? Então, ela está se manifestando com outras características. Sutil. Sem dúvida. Como e você consegue perceber isso? Você analisa entre o Antigo e o Novo Testamento. Cadê no Novo Testamento o Antigo Testamento possessão demoníaca? Não existe possessão demoníaca ali. Ninguém ficou possuído, saiu quebrando corrente, morava no cemitério, né? Ficava se jogando. Ninguém, não tem narrativa para isso. Tem o caso do rei Saul, que ele é atormentado, mas assim... Oprimido, mas não é possuído. Oprimido, mas ele não perde os sentidos. Você não tem cura. Davi orou e curou e cria, e tinha um movimento de exorcismo. Não, ele surge no período intertestamentário aí, um movimento judaico para esse tipo de coisa. Mas não tem narrativa bíblica. Então você vai vendo desdobramentos de uma busca, primeiro no Antigo Testamento, de idolatria. Então a luta era contra a idolatria. A ação demoníaca era que se largasse Deus e pegasse nos ídolos. Então, no Novo Testamento, você vê o reino de Deus irrompendo na história humana, e aí você vê as manifestações demoníacas eclodindo, vamos assim dizer. E agora, no nosso tempo, é outra maneira de se agir. Sim. Há possessão demoníaca? Há. Existe. Como há exorcismos, como há a possibilidade de pôr a mão na pessoa e a pessoa ser liberta, existe. Existem enfermidades possíveis da pessoa ser surda. Tudo isso daqui que nós narramos e está narrado no texto bíblico existe. Só que também existem outras formas. Sim. De não possessão, mas de controle. Sim. Né? De não possessão, mas de aprisionamento da mente. É aí que faz mais sentido o texto que diz que o mundo jaz no maligno. Há N maneiras dele se manifestar. Aliás, vamos pensar num ser que está aqui desde sempre. Desde que existe a criação humana, ele está aqui. Ele tá aqui. Você acha que ele não vai se adaptar? Opa, para que eu vou ficar mostrando a cara todo domingo? Os caras ir lá e, em nome de Jesus, me expulsar? É melhor eu entrar pela janela nas casas, entrar pela televisão, nos programas que arrebenta com a família. Exatamente. Entrar no coração desse cara aqui, ao ponto dele se amar tanto que ele vai passar o rolo compressor por cima de qualquer um. Aí ele se torna o Deus de si próprio, né? A gente está numa geração, num tempo de deuses de si próprio. Muita gente egolatra. Que é idólatra do seu próprio ego, né? O Fabinho pregou o texto aqui de Efésios
E o Fabinho pregou o texto de Efésios e o texto dizia que Deus mandou os 5 ministérios para aperfeiçoamento dos santos. Na sequência do texto ele vai dizer para que a gente não caia na sutileza, né? Exato. Esse é o ponto, né? Ele vai se adaptar, né? Então, a Sim. primeira aparição dele na história é no É Éden. um bicho. É um bicho falando e falando de maneira, né? Sabe? De maneira muito inteligível e seduzindo com algo que era atraente aos olhos. Alguma coisa que era atraente aos olhos, no texto bíblico é um fruto. Sim. E ele fala daquele fruto de uma maneira muito, né, eloquente e sedutora. Sedutora. E sedutora. Ele consegue Perspicaz. convencer, perspicaz, consegue convencer. Aí já no Antigo Testamento você já narrou aqui como era, né, essa questão da idolatria propriamente dita, e no Novo Testamento essa possessão, e a gente, como eu falei, a gente viu muita coisa, e hoje, para o nosso tempo, é como vocês falaram, né, como você agora está falando, essa questão da egolatria, ou até mesmo esses problemas que a gente tem hoje na área, e você pode falar com muito mais autoridade, né, na área emocional, né, essa luta interior dos nossos dias. Não que a pessoa, né, logicamente, a pessoa que está em depressão ou coisa assim, a gente não está falando que ela está endemoninhada. Não, imagina. Que o inimigo se utiliza dessas ferramentas para justamente tirar a dignidade, o poder de decisão, o poder de domínio próprio, né? Ele se usa dessas ferramentas de acordo com o tempo, de acordo com a história. Isso aí. E nas entrelinhas do texto é isso, né? Quando se trata de possessão, está falando exatamente isso. Está tirando a liberdade, a razão, a consciência, o domínio que a gente tem de nós mesmos. Sim. Né? Então, escravizando. E aí, fechando esse parênteses que ficou bom. Opa, a gente chega... Terceiro, vai aqui, 3 parênteses assim. Daqui a pouco a gente... Parece uma equação, né? Aquelas formas do Excel. Meu Deus do Daqui a céu. pouco a gente abre outro. Aí a gente chega no verso 19, que ele vai falar: ó geração incrédula, né? Até quando vou estar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Dá uma bronca. O meu parece que a fé é pequena. Que fé pequena de vocês. Sim. Minha geração sem fé, vai na mesma linha aí. É interessante. Para você ver o tom que vocês disseram de forma legal, que eu achei, o texto bíblico vai dizer assim, a tradução viva vai dizer assim: que fé pequena vocês têm, quanto tempo mais devo ficar com vocês até que finalmente creiam? Essa tá bem... Bem interpretada. Quanto tempo tá mais interpretado. esperarei? Tragam-me o menino. Então, você vê que é uma Traz aqui, ideia vai, de eu tipo resolvo. assim, exatamente, eu vou ficar aqui mesmo ajudando vocês, né? Quanto tempo mais eu vou Vocês ter vão ter que tocar o barco. É muito legal, porque ao mesmo tempo que é uma crítica, você vê uma preocupação de Jesus. E dizer, poxa, Para vocês aprenderem, nós né? fizemos tanta coisa já, e aí vocês ainda estão sem fé, ou com uma fé pequena. Então, é um movimento interessante da preocupação de Jesus, né? E tem toda uma relação aí de geração, né? Que a gente consegue perceber, porque você tem um pai intercedendo. E você tem no Evangelho de Marcos diversos lugares que não é a pessoa que está com problema que está pedindo. Você tem aquele camarada lá que trouxeram o primeiro lá que a gente... O Gago, né? O Gago e o Surdigago trouxeram também. A maioria houve uma intercessão em favor de alguém, né? Pedindo. E aqui você tem o pai pedindo. Só que os outros 2 pais, que é a mulher e o Jairo, a resposta de Jesus para ele foi dizendo assim: nunca vi tamanha fé. Mas a resposta para os pais aqui é o contrário. Geração, né, incrédula. Então, a crítica que Jesus faz aqui é porque é que os pais estão gerando essa incredulidade nos filhos. É um movimento. Ele responsabiliza. Exatamente, que ele está dizendo, geracional. Quando a gente olha para o texto, tem povo, tem discípulo,
tem religioso. Exatamente. É para todo mundo essa palavra. Ali não é uma Ele não coisa selecionou só. assim, vem cá, fariseu, é com você que Não. Vem cá, discípulo. Não. É a todo geração. mundo. A geração é quem está ali. Né? E esse movimento é interessante porque eu acho que a figura da Sirofenícia ela é legal porque ela é de fora, né? Então ela vem de fora e ela demonstra para eles a fé que eles precisavam ter. E aqui Jesus vem e diz assim, olha, vocês não têm fé nenhuma, cambada de incrédulo. Podia já esculachar, né? Se fosse desse jeito. Porque o movimento é que eles estão tendo diante daquilo que Jesus vem fazendo, eles têm uma atitude de incredulidade. Não é simplesmente dizer assim, não, mas será que Jesus pode curar esse menino? Não é uma atitude específica para um menino que está com possíveis ataques, com um problema de não ouvir, de não falar. Ele está criticando o movimento de uma geração que vem toda sem acreditar na ação de Deus. Porque se a gente olhar para o monte, você vê Jesus lá no monte com Deus, e o que Deus fala? Olha, vocês ouçam ele. Eis o meu filho amado. Se você olhar aqui, o que Deus está dizendo? Vocês não estão ouvindo ele. É quase que um desdobramento, tem quase que um paralelismo aí. Porque Deus vai ter que mostrar Jesus para essa geração transfigurado também para toda hora. Não é essa a proposta. Não é isso que precisa acontecer. Não é isso que vai acontecer. Então, Jesus está demonstrando todas essas atitudes, inclusive essa passagem é uma cura messiânica, para demonstrar o seu poder, mas não do jeito que eles gostariam, como na narrativa lá de trás. Jesus, mostra um sinal para a gente. Sim. Então, por isso que ele entra com os dois pés no peito, dizendo, geração incrédula. E eu acho que isso que você está falando vai ficando cada vez mais cristalizado, mais claro, quando o pai abre a boca, né? Porque o pai é representante de uma geração. Ele é a encarnação de uma geração incrédula. E ali a gente tem muita coisa para aprender, né? Tem muita coisa para nos ensinar ali nesse diálogo. 21, né? Os próximos versículos vai dizer que Jesus manda trazer o menino, vem o menino, e ele cai no chão, ele rola, ele espuma pela boca. E Jesus, então... Convulsionou, né? O meu tá convulsão. Legal, a Bíblia dele já fica traduzindo. Não, a minha não. Ela não interpreta, não. Ela já mostra certo. Já. O que acontece? Interpretado é a mensagem. E aí é legal o 21, porque mostra esse olhar humano de Jesus para quem está sofrendo. Sim. Né? Porque Jesus vê que não é só o menino que sofre, mas a família sofre. E aí Jesus pergunta, há quanto tempo ele está assim? Ou seja, há quanto tempo vocês sofrem com isso? Há quanto tempo a família sofre com isso? O menino sofre com isso, né? Isso, cara, isso por si só já é libertador para quem está sofrendo. Cara, quem está sofrendo e sabe que tem alguém preocupado e olhando para o sofrimento dela, isso dá ânimo. Sim. Isso faz com que você olhe para aquilo e fale assim, rapaz, alguém se importa comigo. Né? E isso aqui, essa palavra de Jesus para o pai, é algo poderoso, muito poderoso. O pai fala, eu trouxe o menino para ele e ele viu. Nem operou a cura ainda, mas já inicia o processo de cura. E é interessante a narrativa, porque tem que ter acontecido alguma coisa, né? Porque o menino está no chão, convulsionando. E Jesus está aqui. E aí, o menino? Não é? Pelo texto é isso mesmo. Ou o menino acalmou, então. Não é possível, né? Sim. O menino está lá, aconteceu todo o que o Espírito fez acontecer com ele parou lá, e aí Jesus chamou o pai de lado. E disse assim, não, peraí, vamos conversar aqui. O que está acontecendo? Por que é que acontece, né? Quanto tempo faz? Aí você percebe que a narrativa ela foca no menino com problema, mas Jesus está fazendo um monte de movimento aqui, né? Sim. Jesus está tratando o menino que está doente, mas como o Wagner falou, Jesus está tratando o pai também. Sem dúvida. E a conversa inicia aqui, ó. A gente percebe que Jesus ele tem um domínio sobre a situação. Ele
Ele vai para todo ele lado, assim, ele percebe domina, tudo. né? Ele Ele é olha, fora de série, ele rapaz. olha tudo. Ele percebe né? o todo, né? Aí ele vai e se preocupa com essa a questão, a parte humana, né? O que Jesus- nas corporações chama de gestão de gente, né? Jesus é o princípio de tudo, velho. Você vai achar em Jesus referência, cara. Em tudo que é bom você vai achar em Jesus referência. Eu já disse aqui em outros momentos, em outras circunstâncias, de que assim, a gente pode abrir mão de um monte de coisa na vida, cara. Se tratando do meio religioso, você pode mudar de igreja, você pode mudar de grupo, entrar em grupo, sair de grupo. Uma coisa que a gente não pode abrir mão é de Jesus, cara, na caminhada da vida, do modelo. Não. Jesus, a gente sabe, ele é Deus, ele é nosso Senhor, mas ele é o arquétipo de uma humanidade, de como o homem tem que ser. Ele é o modelo de como a tem que ser. plenitude Exato. do homem perfeito, né? Do ser humano perfeito. Então, a gente tem que olhar quando ele fala que nós devemos ser iguais a eles, né? A ele, porque ele torna isso possível. Porque aqui, quando ele é esse humano que você está falando, de pleno amor, de plena compaixão, ele torna isso possível para nós, alcançável, Sim, né? Atingível. A gente não está falando da questão divina dele, do poder. E ainda assim, ele ainda deixou essa autoridade sobre a igreja, mas não é disso que a gente está falando, mas dessa relação interpessoal baseada na questão da nossa humanidade mesmo, né? Sabendo que nós somos humanos, temos uma limitação, mas entender que a gente tem o nosso semelhante, a gente precisa conviver nesse amor e nessa compreensão de quem nós somos e quem é o outro. Né? Eu conversava com um amigo hoje pela manhã e ele estava falando sobre um dos lemas lá da empresa, tal, e um dos lemas é paixão por pessoas. E ele falou que aquilo foi como uma flecha no coração dele, aí Jesus começou a falar no coração dele. Em outras palavras assim, puxa vida, isso é empresa. Né? Que, né? É um ambiente secular e tal, é uma empresa. Está falando sobre isso, você como cristão, você está conseguindo viver isso de fato? Né? Exato. Mas é legal, quando tem um coração terra fértil, é legal que até uma coisa na empresa pega, né? o cara. Pega, rapaz, me pegou. Você tem paixão por pessoa. Fala Deus, né? O cara chegou no emprego, leu aquilo, fala Jesus. O pai falou comigo ali. Você usa uma mula, não vai usar a empresa para falar comigo? Uma Exato. reunião de empresa e tal. E é esse Jesus humano, né? Que tem paixão por pessoas, Cara, né? alguém já- Permita-me dizer. Sim, não, claro. muito bom, muito bom. Claro. Alguém já disse que Jesus era tão humano, tão humano, tão humano que só podia ser divino. Deve ter sido bofe. Deve ter sido, né? Tem cara de Leonardo Boff. Certeza. Ele era tão humano que só podia ser divino. Isso é interessante. Cara. E aí o texto vai nos dizer que, então, o pai responde que o menino sofre desde a infância, mas ele complementa, né? Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma Meu coisa, Deus. não é tem compaixão dele, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O problema é de aqui, todos. Cara, ali, é da né? família, né? O problema é de Tenha todos. misericórdia de nós aí, ó. Não é problema interpretação não, tá maluco. É o texto. Também é a mesma coisa. Exato. Tem misericórdia de nós, porque não sofre um ente só da família, sofre toda a família. E o interessante é que o passo da incredulidade é dado. Se podes. A fama de Jesus já vem percorrendo a Galileia. Não é o primeiro endemoniado Não que é ele o tá pra primeiro. libertar. Tá maluco? Não é o primeiro. Os ouvintes atentos já sabiam que ele pode. Tanto é que foi até ele. Exato. Ele tava à A procura questão desse homem é a sinceridade dele diante da fé dele. Isso aí pra mim é fantástico. Isso é Não, sensacional. eu sempre cito. Eu oro esse camarada aqui direto. Mas quem não, né? Direto. Porque Você primeiro orou na ele última fala coinonia. Tá vendo? Lembro. Porque primeiro ele fala se podes, mas depois ele deixa muito claro que ele tem dificuldade na fé. Mas a priori ele já lança isso, se podes. E aí é legal que Jesus, ouvindo isso, ele interroga: se podes? Mas como assim? Tem vezes que eu leio o texto bíblico e eu falo: meu Jesus, eu queria ser uma abelha só para estar lá Só e pra ver. Como é que foi isso, né, cara? Ai, cara. Se podes, diz Jesus.
Mas tudo é possível aquele que crê. Ele devolve a bola, né? Devolve, opa, é ping-pong. Ele devolve, tipo, ele não... A pergunta não é pra mim, né? Não, a questão não é Jesus. Jesus sabe quem ele é, o que ele pode, o que ele não... Aliás, ele acabou de ter uma conversa tão franca com o pai que ele transfigurou. Pelo amor Ele de Deus. sabe o que ele pode, o que ele não pode. A pergunta não é para Jesus, é para os outros sempre. Quando ele vem, ele já joga a pergunta de volta. É muito legal isso daqui. É muito interessante porque você vê Jesus fazendo o quê? Jesus pergunta para o camarada e deixa ele diante de uma situação legal demais. Porque essa dúvida dele é a dúvida da geração, que o Wagner falou. Ele representa uma geração. Mas então, a gente duvida que o Senhor é capaz de fazer isso ou a gente duvida de que o Senhor é o Messias? A dúvida não está no milagre. Sim. Não, a dúvida está em quem Jesus é. Jesus é. Porque quem vai fazer o milagre não é a manifestação de alguma coisa, mas é a pessoa de Jesus. Então, o que está em jogo na incredulidade do texto não é o milagre, se Jesus pode curar o menino. O jogo aqui das palavras está em quem é Jesus. Porque os caras não puderam expulsar. Então, é claro que ele ia ter dúvida. Sim. Do milagre em si. Sim. Mas Jesus, como Wagner diz, não tem problema com a identidade dele. O que tá rolando aqui é o que o milagre vai representar. Então a minha fé, e a fé não é no poder de Jesus em si, mas de quem é Jesus. Porque exorcismo se tinha, métodos de exorcismo se tinha. Já cansei de dizer isso aqui. Só que esse exorcismo ele é um diferente, porque você não tem um método para ele. Porque o método qual era? Vamos entrevistar. Quem está aí? Ah, é a Legião. Ah, é o Beelzebu. Então a gente pega o manual. Como é que expulsa? Ah, a gente faz uma erva de tal, a gente evoca o anjo fulano de tal, que vai se opor a ele, faz todo um ritual e espera o demônio sair. Só que ele não fala. E como é que expulsa sem saber o movimento que se faz contrário para que ele saia? Esse é um sinal messiânico. Sim, sim. Curar um surdo e mudo. Esse é um sinal. Esse é um sinal messiânico. Então o jogo e o lance não é cura de um lunático ou epilético ou possuído. O lance não é esse. O lance é que por trás da cura e do exorcismo vai mostrar quem Jesus é. Então a incredulidade do cara é exatamente em Jesus. Tem um fundo pedagógico na realização desse milagre, né? Tá ensinando, tá revelando algo além do poder em si. Então, aí a gente vê aqui que eu estava pensando aqui, né? E às vezes algumas pessoas, alguns segmentos no meio evangélico, ele retrocede, né? Eu já vi gente falando sobre essa questão do expulsar demônios e tal, e fazer menção desse livro aí que você já até ensinou a gente, né? Já até falou pra gente. Então, assim, a gente tem Jesus, né? Tem a autoridade do nome de Jesus, e a essa altura do campeonato, muitas vezes a gente corre o risco de retroceder para esses elementos, me permita dizer, pagãos, né? Totalmente fora da proposta do evangelho. Badulac. E coisas até mais, né? Mais pesada, digamos assim, né? O livro lá que ensina esse tipo de coisa, sendo que Jesus, no decorrer de todo o evangelho, ele mostra justamente, ele revela para nós justamente esse outro caminho, que é o caminho do evangelho propriamente dito, do Jesus Messias, do Jesus Deus, e que ele vem para libertar de uma vez por todas, né? Não é um ritual cheio de elemento físico e tal, mas é uma proposta de fé, de fato. E em quem está empregada essa fé, né? E aí ele devolve a bola pro pai do menino
E o pai do menino É honesto. é honesto. É honesto. Não, Porque e o Jesus coração diz, quebrantado, tudo né? é possível aquele que crê. E tem gente que recorta isso e acha que você pode usar isso como um amuleto, como O uma gênio da varinha lâmpada. mágica, o gênio da lâmpada. Não, tudo é possível que crê. Irmão, você nunca leu que tudo é possível que crê? Não, eu quero mudar de emprego, mas tudo é possível que crê. Não vai estudar não, vagabundo, pra você ver se você vai. Ah, eu sou cara da, sei lá, da linha de produção, mas eu quero ser o diretor. Vai estudar. Tem que estudar. Tem que estudar. Eu sou coordenador, mas eu quero ser o presidente. Tem que estudar. Tem que fazer por onde. Tem uma trajetória, não é, né? Exato. Não é esperar esperando, né? É esperar esperançando. Que é de arregaçar as mangas. E trabalhar, Você né? vai atrás daquilo que você está esperando, né? Então, Não é se a gente recorta isso e tira do contexto, vira uma lâmpada jargão. mágica. Jargão pentecostal. Palavra de efeito. Né? Não, mas o efeito aqui é pedagógico. Jesus está dizendo, tudo é possível que crê. Caiu a ficha para esse homem, para esse pai, que ele vai falar, eu creio que tu és o Messias, eu creio. Mas me ajuda aí. Eu creio, só que é o seguinte, ajuda-me a superar, a vencer a minha incredulidade. Porque, gente, é isso mesmo. Até hoje, nós somos assim. Dá uma rateada, Opa! né? A gente já disse aqui em outros momentos também. Na vida, a gente tem muito mais pergunta do que resposta, meu Sim. amigo. Se a gente for honesto com nós mesmos e com a nossa existência, com a nossa experiência, a gente tem mais pergunta, cara, do que resposta. E eu acho que a coisa mais linda aqui acho que foi você que disse uma das vezes que a gente falou sobre isso, que o nosso maior dilema é saber conviver com as dúvidas. Saber como lidar com ela, não é com as nossas certezas. Porque o grande problema é que a maioria das vezes as nossas certezas são retiradas de nós. E se você não aprender a conviver com a dúvida, você entra em choque, porque você diz, eu tinha tanta certeza e não aconteceu, e agora eu tenho dúvida. Aí você perde a linha da Entra vida. na crise existencial, E entra na numa incredulidade, o crise ceticismo. E numa crise de fé, daquela Fé. de ficar questionando a existência de Deus e uma série de outras coisas. Então, é importantíssimo a gente olhar para o texto e dizer assim, não, na verdade, eu tenho dúvida também. E olhar para a realidade da vida, do cotidiano, e dizer assim, eu creio descrendo também. Tá vendo, Deus? É assim que eu creio. Tem altos e baixos. Eu acredito que esse tipo de oração é a oração que Jesus ouve, meu. E eu tanto creio, eu acredito nisso, que se a gente usar só esse texto, a gente tem uma resposta muito positiva de Jesus a essa oração. Porque a partir do momento que ele rasga o coração e diz, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade, é aqui que entra o papel divino, porque em outro lugar vai dizer que nós não sabemos orar como convém. E o Espírito intercede por nós com gemidos Glória a inexprimíveis. Deus. Eu preciso dar um glória. Exato, então é Dá um isso. glória aí, Ítalo? Então é isso. Essa oração é aquela que Jesus nos atende, que ele nos ouve. E só usando o texto a gente vai ver que Jesus, então, vê uma multidão se aproximando. E aí Jesus está sempre um passo à frente e fala, vamos parar com esse circo, né? Vamos fazer o que tem que ser feito. Colocar A lição em já ordem. foi dada. A cura já foi efetuada no Pai. O Pai já orou. Vamos lá. Então, tudo é possível aquele que crê. Sim. Deixa eu mostrar que eu não tenho problema comigo mesmo e eu tenho poder mesmo para curar e libertar. E aí você vê uma coisa interessante que quando Jesus está falando com ele, Jesus ajuda o cara, né? Não foi só ajudar o menino, porque a lógica era, o menino está com problema, a gente ajuda só o menino, cura o menino e manda o pai para casa. Que é o que aconteceu lá atrás, lá. O Jairo falou, não, senhor, só uma palavra sua e meu filho vai tá tranquilo. A mulher, não, cai as migalhas que caem da mesa do Senhor, tá? A menina já foi liberta do demônio. Agora aqui precisava de um diálogo para que Jesus demonstrasse a ideia de que aqueles que estavam vendo e depois, posteriormente, vão ler a narrativa de Marcos, percebessem que é possível que em alguns momentos a gente tenha dificuldade de crer. Não é tão simples assim. Ah, não, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e a gente vai ouvindo a mensagem e a fé vai sendo acrescentada. Não.
Essa é a dureza da realidade da vida, quando você se depara diante de Deus e diante da vida e está dizendo, Jesus, eu não estou acreditando, não. Tem um desafio momentâneo ali. Como esse que a gente, em desespero, não sabe o que fazer. Então, eu acredito que a relação que é muito bacana a gente fazer é você perceber e agir de um jeito em que a gente tem que clamar por ajuda para crer. E confessar de forma humana, porque parece que no meio evangélico, dizer que está duvidando é um pecado. É demais. Esse aí, você fala, e aí, aquelas conversas, aí, tá crente hoje, eu já faço assim, ó. Não tô mal, tô mais ou menos. E irmão não tá firme, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, diante da diversidade da vida e dos problemas, e diante, às vezes, de circunstâncias que a gente se depara, a gente vai duvidar mesmo. Sim. E isso é uma demonstração de que nós somos humanos. Pronto. E é simples assim. A gente, quando recebe o Espírito Santo, a gente não ascendeu ao céu. A gente tá aqui, quietinho aqui, ó. O momento de sentir a presença de Deus é extraordinário. Mas a segunda-feira, fião, a vida continua. E Jesus toma então a palavra, depois desse diálogo aí com o Pai, de toda essa reverberação aí da nossa leitura. Jesus, ele é enfático, espírito mudo e surdo, eu ordeno. Por isso que a gente usa em nome de Jesus, porque no nosso nome, coitado de nós. Vai tomar tapa na cara. Vai sair de Cefas lá, né? Em Atos dos Apóstolos. Vai sair pelado de tanto apanhar. Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, olha o detalhe, nunca mais entre nele. Nunca mais. Né? Se havia episódios durante a vida dele, daqui para frente, acabou essa bagunça. E aí o narrador vai nos dizer que o espírito gritou, agitou violentamente e saiu. Então, o menino não falava, mas nessa hora houve um grito. Regaço, né? Como que foi isso? A gente tem uma ideia por conta disso que o Fabinho falou, das nossas experiências. Eu lembro que eu morava no Barro Branco, eu era criança, e a gente tinha uma vizinha que, de tempos em tempos, tinha um episódio desse. E uma vez bateram na porta de casa para chamar meu pai e minha mãe. E aí foi meu pai e minha mãe. E aí eu, criança, morrendo de medo, né? Mas foi. Morrendo de medo. Fiquei olhando de longe. Fui de longe. A porta da mulher batia até umas horas, até que meu pai e minha mãe entrou lá, acalmou o ambiente, eles voltaram. Eu lembro até hoje, os dois bem felizes, assim, né? Entrou para casa, foram orar, vamos dormir. Era noite, já tarde da noite. Então, e eu me lembro dos gritos da mulher. De noite, meu amigo. Antigamente, no Barro Branco, não tinha muita empresa, não tinha barulho, meia dúzia de casa. Então, eu lembro dos gritos. Vai saber. Para mim, quando eu leio, aqueles gritos lá que a mulher na dava. minha tradução, tá que ele berrou. Berrou aí. O berro, quando você imagina o berro, é um negócio assustador. Agitou o menino violentamente, mas saiu. Só que o menino ficou num estado que parecia que estava morto. Até o auditório disse assim, ele morreu. Né? Para muitos o fim foi ali. Mas aí o texto, o autor o evangelista vai complementar e diz que Jesus toma o menino pela mão, levanta ele e põe ele de pé. O contato físico novamente cara, aqui, de né? novo, Jesus vê, volta o contato físico aqui. Mas Jesus toca também, sabe? Não, é extraordinário. A ação divina a partir de Jesus é coisa linda, né? Ele participa do problema, né? Ele entra mesmo, né? É a questão da misericórdia mesmo, né? Ele coloca o coração naquilo, de fato. É muito legal porque aqui eu lembrei da mulher, da sogra de Pedro. É a imagem, é o gesto que faz sentido, né? O cara pega, é o movimento de levantar. É como que se Jesus estivesse dizendo que a ação que Jesus quer fazer com essa geração incrédula caída é essa. Colocar de pé. De pegar pela mão e levantar. Então, isso é o evangelho. De alguém que está caído,
oprimido, sem faculdades mentais, marionete, caiu. Tá desfalecido, né? Tá para morrer. Exatamente. Jesus fez o quê? Pegou pela mão. Avivou. E levantou o camarada. É isso. Avivamento não é ficar rodando, dando cambalhota, não. É trazer vida. Jesus tem esse poder de trazer a vida. E aí, pra gente acabar, que ali começou o horarinho que a gente fica de olho, começou a atrasar. Já deu 1 hora, já, viu? Já deu 1 hora. Mas vamos lá, pra gente finalizar aqui. Os 2 últimos versículos vai dizer que Jesus, então, entra numa casa com seus discípulos, depois desse evento. O episódio acabou. Aí os discípulos ficam curiosos. Por que a gente não conseguiu? O que aconteceu? O que aquela aconteceu? indagação. Pô, daquela vez lá deu certo, por que agora não deu? Aí Jesus vai falar, tem algumas classes aí, algumas espécies que só saem com jejum e oração. Você pode traduzir jejum e oração com intimidade. Tem coisa que só sai, meus amigos, se vocês estiverem comigo. Tem coisa que só sai se vocês tiverem relacionamento comigo. Como que a gente se relaciona com Jesus, gente? Se não for por meio da oração, da leitura do texto bíblico, da comunhão, como é que a gente se relaciona com Jesus? Do jejum. O jejum é um exercício, uma disciplina espiritual, né? A renúncia, né? Exato. Então tem coisa que afunila assim a nossa experiência com Jesus, traz uma sensibilidade maior ao Espírito. Qual que é esse caminho? Oração, leitura, jejum. Essa tríade ainda existe. Glória a Deus. Né? Essa tríade ainda é necessária. Então, acho que a resposta de Jesus aqui para os discípulos é essa. Lá atrás foi um outro episódio, foi um outro momento. Não significa que vai ser sempre assim. Para ser sempre assim, tem que ter amizade, tem que estar junto, tem que caminhar junto. É o chamado de Jesus. Se quiser vir... Eu acho que o texto mais à frente aqui que a gente vai discutir, tem uma palavra dessa de Jesus, que se alguém quiser, vem comigo, né? Eu acho que a gente passou por ele. Já, né? Já passamos num outro momento, mas mais pra frente aqui eu não me lembro agora. No 35 mesmo, ó. Se alguém quiser ser o primeiro, é a ideia de se alguém quer, tem que servir. Sim. Né? Então, é uma decisão nossa, né? Então, eu acho que quem quer ter esse poder de expulsar demônio, quem quer, de fato, ser esse instrumento, ele vai ser. Mas desde que ele também cumpra aí com essa... não que seu objetivo seja esse, ser um exorcista, mas você que é um discípulo de Jesus, tem que cultivar oração, leitura e jejum. Tem que cultivar. Aqui a gente encontra a gente enxerga, eu consigo enxergar de forma nítida um texto posterior aqui. Porque os discípulos não jejuavam com Jesus lá. Ainda não, né? Então porque Jesus disse para eles que quando eu for, vocês vão jejuar. Enquanto o noivo está aqui, está tranquilo. Então, essa é uma inferência posterior para dizer para a igreja que a igreja deve orar e jejuar. Quando a coisa está acontecendo, pode ser que eles olhem e falem assim, poxa, mas a gente precisa ver o que a gente faz. Então Jesus está dizendo assim, olha, vocês precisam se aproximar mais. A gente precisa desmontar algumas coisas. E eu acho que essa ideia de aproximação de Jesus é uma ideia de abrir mão da incredulidade. Porque perceba que a crítica que Jesus faz a respeito da incredulidade do povo não é a mesma falta de fé. A dúvida é uma coisa, a incredulidade é outra coisa. A dúvida é você dizer assim, não, Jesus, eu creio em você, eu sei quem você é, mas agora eu estou com dúvida de que alguma coisa pode acontecer. Mas a incredulidade é dizer assim, não, Jesus não é o Messias. Não, é a falta de intimidade, a Exatamente. Falta de conhecer quem é a pessoa. Então, aí nesse movimento, como é que a gente vai acrescentando a nossa fé, conhecendo a Jesus na sua intimidade? Aí a gente tem que pôr oração e jejum. Essa busca. Aí a gente tem que aproximar-se de Jesus dessa forma, que ainda precisa existir oração e jejum. Jesus está ensinando. Necessidade, é uma necessidade nossa, né, com o cristão. É igual você falou, não é para expulsar demônios, mas
vai haver, né? Se acontecer, Pode você tá acontecer. pronto. Está Exato, pronto. a igreja está aqui para servir. É isso Né? aí. E socorrer e atuar com misericórdia. Porque Jesus ele não ficava procurando, né? Ele ia e, conforme as coisas iam acontecendo, as demandas surgiam, ele estabelecia o socorro. Né? Ele oferecia o socorro. Então, mais do que buscar esse poder para demonstrar esse poder, é buscar essa intimidade. É conhecer Jesus de fato. Quando a gente falou sobre o que ele veio revelar quem ele é de fato, então ele quer ser conhecido. Ele quer que nós o conheçamos como ele é, mas de andar com ele, de estarmos com ele. Então, a questão do jejum e da oração é para estarmos com ele. Estando com ele, automaticamente os espíritos imundos, os demônios serão expulsos, as pessoas, os escravizados serão libertos, porque Jesus ele proporciona liberdade ao cativo. E se eu estou com Jesus, automaticamente o cativo vai ser liberto, a começar por mim. E é isso que Jesus está ensinando, né? Porque nós vamos gravar o próximo episódio e, na sequência, Jesus vai se retirar dessa casa também. E o texto vai deixar claro, como tem uma construção teológica no texto, o texto vai falar assim, ó, Jesus vai para um lugar sozinho porque estava ensinando os discípulos. Então isso aqui é pedagógico. Ele tá ensinando, é um tempo. Porque daqui para frente ele entra em Jerusalém. Depois que ele entrar em Jerusalém, ele vai continuar ensinando? Vai. Mas ele não vai mais ter tanto tempo como ele teve, né? Agora o Calvário já está na minha frente. O tempo está esgotando. E eu acho que, de fato, essa relação com Jesus, ela vai construindo essa ideia de quem Jesus de fato é para a gente. E ela vai desconstruindo essa ideia de um Jesus da perspectiva que eles tinham. Então você vai conhecendo Jesus a partir de uma lógica que está preocupado em cuidar daqueles que sofrem, de nós, né? Tenha misericórdia de nós, como Wagner falou, da família. Você vê Jesus com essa intenção de cuidar das pessoas que sofrem. E quando você vai se aproximando de Jesus, você tem a tendência de negar o seu ego, porque você vai jejuar, então você vai estar ali naquela luta entre eu quero comer e não vou comer, e eu agora eu tenho um momento separado para Cristo, e eu quero falar com Cristo. E essa é uma disciplina física, né? Que tem uma demanda espiritual, e você vai... Não se separa, né? Não se separa. A gente que pensa desse jeito. Mas você tem essa dinâmica e assim você vai conhecendo Jesus, vai parecendo mais com ele. E aí a narrativa deixa muito claro isso, em que a gente vai conhecendo, se aproximando e, de fato, já na nossa interpretação posterior, parecendo mais com Cristo. Né? Amém. É isso. É isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Que a gente, por graça e misericórdia, aí, possa acolher essa reflexão, né? Para a nossa vida, para a nossa caminhada de vida. Com Jesus. Tendo intimidade com Jesus. Tendo experiência com Jesus. Muito bem, muito bem. Algo a acrescentar, meus amigos? Só isso. Agora é a hora Está do youtuber. Do youtuber, né? Aí o Fernando faz falta. Né? Dê um like, se inscreva no nosso canal. A gente precisa gravar um videozinho, quando terminar a gente solta. Se inscreva no nosso canal, contribua com a igreja. É isso aí. Ajude. Nos ajude. Ele faz bem, nos ajude. Exatamente. Mas nos ajude mesmo. É bom. É bom. Sem se sombra de puder, dúvida. se quiser também, né? Mas é A bem-vindo. igreja vive de doação. Exato. Igreja é isso aí. E aí a gente reverte para isso aqui mesmo. Para a nossa comunidade, para a vizinhança, para manutenção, para quem vem buscar. É isso aí, é isso aí. Então, você pode contribuir na nossa igreja, sim. Né? Sempre nos nossos canais aí vai aparecer QR Code, dados da... Aê, Lucão! Muito bem, muito bem. Ó, tá aí, Nosso QR diretor. Code, os dados da conta. Você contribua do jeitinho que você puder. Certo, meus manos? Certo. Eu acho que é isso aí. Mano, nos despeça em oração. Agora, Deus bendito, em nome de Jesus, te agradecemos pela sua Amém. bondade e Obrigado, Jesus, misericórdia por tua e palavra. pelo
privilégio e o prazer Pela de estar aqui leitura com os meus comunitária. amigos nessa Obrigado. noite para lermos a tua palavra. Muito obrigado, Muito bom, Jesus. Senhor, poder estar aqui. Muito bom poder falar a tua palavra. Eu espero que o Senhor nos ajude, nos dê graça, abençoe aqueles que nos ouvirão, que a bênção do Senhor seja derramada sobre cada um, Amém. que o Senhor continue nos abrindo o entendimento e, acima de tudo, nos fazendo capazes, Senhor, de acreditar em Ti, de nos ajudar na nossa incredulidade Amém. e fazer com que cada um de nós possa pôr em prática a Tua palavra, Pai. Amém. Esse é o desejo do meu coração. No nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém. 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 Deus abençoe, Deus meus irmãos. abençoe.